que é operadores logísticos, né? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar início a mais uma aula, que hoje a gente vai começar a falar de operadores logísticos, hoje e semana que vem. Depois a gente vai falar do perfil do profissional da logística, né? Como que vocês devem pensar, como que vocês devem agir para serem bons profissionais, tá? E lembrando que, lembrando, até consultando minha papelada aqui, na semana que vem, dia 8 de junho, semana 19, lá no AVA, vocês têm que entregar o nosso trabalho. E daí, no dia 22 de junho, na semana 21, vocês vão apresentar o trabalho. Até o Jonathan estava prometendo que vai falar sobre leitos hospitalares no trabalho dele, tá? Gente, então vamos dar início ao nosso assunto dessa semana, que são os operadores logísticos. Então, deixa eu até pegar aqui, eu tinha esquecido de pegar minha mesa digitalizadora. O professor Klaus é um professor tecnológico, né? Tecnológico. Peguei a minha mesa digitalizadora, agora vou compartilhar o nosso... Não está compartilhando? Ih, travou. Travou aí, pessoal, só um instante. Travou a imagem do professor. Travou. Eu estou falando aqui, estou ouvindo vocês. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Mas travou a imagem. Ah, agora vai dar. Voltou. Tá, voltou. Ótimo. Daqui a pouco vai entrar o slide para vocês. Até agora não apareceu nenhum aviso aqui para mim. Não entrou o slide. Ah, não foi. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Tecnologia é bom quando funciona, né? Isso que a gente sempre fala. Agora vai aparecer. Agora vai aparecer, deve estar pronto. Alguém me fala aí se está aparecendo slide? Está aparecendo, prof. Ótimo. Então vamos começar a conversar sobre operadores logísticos. Então, só um instante. Deixa o professor Klaus pegar a caneta aqui, colocar a cor certa, sempre vermelho, espessura de linha, tal, para a gente começar a trabalhar. Então, hoje a gente vai começar a falar de operadores logísticos. Vamos falar da primeira parte. Aliás, operadores logísticos é um ramo de trabalho para vocês hoje incrível, talvez seja um dos maiores ramos de trabalho para vocês. Lembrando que o especialista, o profissional em logística, ele não precisa trabalhar em uma empresa que faz só logística, né? Vocês podem trabalhar em outras empresas, mas que precisam da logística, tanto para chegar a matéria-prima até a empresa de vocês, a logística interna, que a gente chama de logística industrial. Aliás, lá no material bibliográfico de vocês tem um livro muito bom sobre logística industrial, extremamente completo, e o que sai da empresa de vocês para chegar até o cliente de vocês, seja uma outra empresa ou seja o cliente final, né? Então, hoje a gente vai começar a trabalhar um pouco operadores logísticos. Gente, assim, eu tenho uma empresa, preciso levar minha mercadoria até o cliente, pode ser o cliente final, pode ser uma outra empresa, mas não tenho infraestrutura. A grande questão é o que fazer, né? Hoje, a logística é extremamente importante. Sem logística, você não faz nada. E eu tenho falado toda semana para vocês, ainda mais em tempos de pandemia. O que fazer? Eu vou precisar achar uma solução. Uma das respostas é o que a gente chama de operador logístico. Hoje tem até a Associação Brasileira de Operadores Logísticos, são 20 ou 30 empresas, mais ou menos, e como que eles definem o operador logístico? Então, eles dizem que é a pessoa jurídica, uma outra empresa, capacitada a prestar, através de um ou mais contratos, por meios próprios ou por intermédio de terceiros, os serviços de transporte, em qualquer tipo de modal, armazenagem
em qualquer tipo de condição física ou regime fiscal, e gestão do estoque, lógico, utilizando tecnologia adequada. Então, o que é isso? Eu tenho uma empresa, produzo um produto qualquer, preciso levar até o meu cliente. Não tem infraestrutura. O que eu posso fazer? Chamar um operador logístico. Então, uma outra empresa, uma pessoa jurídica, que vai com mais contratos, eu posso assinar um contrato para uma coisa, um contrato para outra coisa e assim por diante, eu posso assinar um grande contrato com várias coisas, que vai prestar esse serviço de transporte, armazenagem e estoque, gestão de estoque para a gente. Detalhe, pode ser por meio próprio, por meio próprio ou por intermédio de terceiros. Eu já vou mostrar para vocês, existem dois tipos de operador logístico. Por meios próprios, ela tem todo este material, toda essa infraestrutura, ou por meio de terceiros, ela vai entrar em contato com outras empresas e vai intermediar tudo isso daí para vocês, e vocês não precisam se preocupar. O Fleury, ele assim, ele vai mais simples e vai direto ao ponto, né? Um operador logístico é um fornecedor de serviços logísticos integrados, preste atenção, integrados, capaz de atender a todas ou quase todas as necessidades logísticas de seu cliente de forma personalizada. Isso é um outro ponto, de forma personalizada. Então, o que o Fleury fala? Assim, ele diz o seguinte, um operador logístico é uma outra empresa que pode dar todas as condições para você fazer a logística dos teus produtos finais, tá? E ele não vai fazer com que você tenha que se adaptar a ele. Ele vai se adaptar a você. Por isso, ele oferece esses serviços de forma personalizada. É o que a gente chama de Third Party Logistics Provider, ou 3PLs. Third Party é terceira parte, provider é aquele que providencia, né, que fornece os serviços de logística. Então, o operador logístico ou 3PL. Então, com tudo isso, a gente pode chegar à seguinte conclusão. É uma outra empresa que vai analisar o que você precisa de logística e vai te oferecer um serviço integrado, quer dizer, não interessa qual é o modal, qual é o sistema, ele vai fazer algo personalizado e integrado para você. Simplesmente isto, tá? E daí a gente pode tirar a diferença entre uma empresa prestadora de serviços tradicionais de logística e um operador logístico integrado. Olha, gente, eu vou considerar o seguinte, todo operador logístico é integrado, tá? Para mim, é assim que funciona. Todo operador logístico, ele independe do modal. Por que integrado? Porque é qualquer modal. Pode ser rodoviário, aéreo, através de navios, pode ser marítimo, né? Pode ser qualquer tipo de modal. E isso é um dos grandes fatores que diferencia, que torna diferente um prestador de serviço tradicional e um operador logístico integrado. Primeiro, olha, esse quadro, eu acho muito legal esse quadro, gente. Ele traduz exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Então, um prestador de serviço tradicional, ele oferece serviços genéricos, que a gente chama de commodity. Commodity é tudo aquilo que é igual para todo mundo. Então, a soja é um commodity. Por quê? A soja é igual aqui na China, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na África do Sul. A soja é igual. O ouro, a mesma coisa. A prata, a mesma coisa. O petróleo, a mesma coisa. Tá? Então, se você compra soja em um lugar, é como se você comprasse soja em qualquer lugar. Já o operador logístico, ele faz sob medida, personalizado. O que você precisa? Ah, eu preciso disso. Então, vamos ver a melhor condição. O tradicional, ele tende a se concentrar, ou faz transporte, ou estoque, ou armazenagem. O integrado,
ele oferece múltiplas atividades. Então, ele pode pegar todo o sistema do começo ao final. O tradicional, o que você quer quando você contrata um tradicional é minimização de custo daquela atividade contratada. Então, eu contratei transporte, eu quero o menor custo de transporte. Eu contratei estoque, gestão de estoque, eu quero o menor custo de gestão de estoque. Já no operador logístico integrado, ele quer diminuir o custo total da logística, melhorar todos os serviços e aumentar a flexibilidade. Quer dizer, de repente eu posso usar outra coisa, etc., para resolver um problema temporário, um problema particular. No tradicional, os serviços tendem a ser de curto e médio prazo, né, 6 meses a 1 ano, e no operador logístico, de longuíssimo prazo, 5 a 10 anos. No prestador de serviço tradicional de logística, o know-how, o conhecimento, a capacidade técnica vai se limitar àquele serviço, ou transporte, ou armazenagem, ou gestão de estoque, etc. Já no operador logístico, que é integrado, obviamente, eu já falei para vocês, na minha opinião, todo operador logístico é integrado, ele vai fazer uma análise do total, ele vai fazer uma análise do quadro inteiro. Então, ele tem capacidade técnica, ele tem conhecimento, ele tem experiência no total. Então, como ele consegue ver o total, ele consegue juntar coisas de tal maneira a oferecer um custo menor no total, com serviço de melhor qualidade, aumentando flexibilidade e etc. E no tradicional, normalmente as negociações são rápidas e no operador logístico as negociações são mais demoradas, porque eu tenho que ver o total. Porque no tradicional é mais rápido. Eu só quero o transporte daqui até aqui, pronto, acabou, não quero mais nada. Já no operador logístico integrado, eu quero ver o todo. Então, prestem atenção. Eu tenho a empresa de logística tradicional. Ela só faz uma coisa. E você tem que depender da boa vontade dela, né? Isso ocorre muito, gente, com serviço de transporte ferroviário. Uma vez um amigo meu estava falando assim, tem uma empresa de adubo lá em Paranaguá, e ele leva para todo o Brasil, mas principalmente interior do Paraná, interior do Mato Grosso do Sul. Ele diz assim, Klaus, é o seguinte, algumas vezes para mim, vale mais a pena eu mandar de caminhão. Mas caminhão é mais caro, polui mais, desgasta mais, tem mais manutenção e tudo mais. Como fica melhor para você mandar de caminhão? É o seguinte, que no serviço ferroviário, eu dependo da programação da empresa. Então, algumas vezes eu preciso mandar uma carga lá para Dourados, no Mato Grosso do Sul. Mas o trem que vai para lá, ele tem que dar uma volta enorme, daí ele para tanto tempo aqui, tanto tempo lá, tanto tempo no outro. E para mandar uma carga de Paranaguá, de adubo, de Paranaguá para Dourados, no Mato Grosso do Sul, ele leva algumas vezes 1 mês para fazer isso. De caminhão, enche o caminhão, em 2 dias no máximo a carga está lá. Dependendo de uma série de coisas, mas em 2, 3 dias no máximo a carga está lá, né? Então, algumas vezes até no mesmo dia, dependendo, trocar de motorista e tal. Então, apesar do serviço rodoviário ser mais caro, o serviço ferroviário é muito mais demorado. Então, ele me fala assim, se eu tenho uma programação bem antecipada, tenho bastante tempo, eu posso usar o ferroviário, tá? E isso é porque ele vai demorar, eu sei que ele vai demorar mais, mas vai ser mais barato. Agora, se eu preciso mandar logo, se eu estou com o calendário apertado, eu uso o rodoviário. É mais caro, mas eu levo para o meu cliente mais rapidamente. Então, assim, uma empresa como a antiga LL, agora mudou de nome, né? Mas uma empresa como a antiga LL, um prestador de serviços ferroviários, eles têm uma certa dificuldade com prazos, por causa até da natureza do tipo de transporte deles, tá? Eles são um prestador de serviço tradicional.
Eles são muito bons nisso? São. Mas eles só fazem isso. Um operador logístico, ele vai entrar em contato com um, vai entrar em contato com outro, ou ele mesmo tem toda a infraestrutura, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, essa é a diferença entre um prestador de serviços tradicionais na área de logística e um operador logístico. Alguma dúvida até agora, pessoal? Dúvidas? Entenderam bem? Olha, gente, este quadro aqui é extremamente importante. Esse quadro ajuda vocês a tomarem uma série de decisões se vocês usam um prestador de serviço tradicional ou um operador logístico integrado. Bom, existem dois tipos de operadores logísticos, tá? Vamos dizer assim, aquele que tem toda a infraestrutura e aquele que tem inteligência, tá? Não que aquele que tem infraestrutura não tem inteligência. Deixa eu explicar. Então, o primeiro tipo é o operador baseado em ativos. Então, ele tem toda a infraestrutura, é o que a gente chama de investimentos próprios, em transporte, armazenagem, estoque. Então, ele tem caminhão, ele tem trem, ele tem navio, ele tem armazém, ele tem sistema de gerenciamento de estoque, ele tem tudo, tá? Como ele tem tudo, ele tem intercâmbio de ideias, intercâmbio de informações, então ele pode trabalhar de forma integrada, tá? Aqui o operador baseado em ativos, ele tem um investimento muito alto, ele tem um material muito grande, ele tem equipamentos, ele tem estrutura física concreta, tá? É claro que ele tem inteligência e tudo mais para fazer um trabalho integrado. Pronto. O segundo grupo de operadores logísticos são aqueles que têm a informação e a capacidade de gestão. Eles normalmente não têm caminhão, não têm navio, não têm trem, não têm avião, não têm armazém, etc. Mas eles sabem quem tem. E daí eles juntam as partes. Eu estou precisando de logística integrada, tá? Eu vou contratar um operador logístico baseado em informação e gestão. Ele só tem um escritório? Não, normalmente eles têm mais do que isso, tá? Mas digamos assim, só para uma analogia, uma comparação. Ele só tem um escritório, mas como que você vai prestar serviço? Não, aqui eu tenho no meu portfólio de empresas que prestam serviço para mim, eu tenho essa. O que eu faço? Eu junto tudo. Eu junto tudo em um sistema de gestão personalizado só para você. Então, eles não possuem ativos operacionais próprios, investimentos próprios. Eles podem até possuir, mas não todos. Eles vendem know-how, eles vendem conhecimento. Então, você vai lá, eles identificam o que você precisa e eles vão atrás do conjunto de melhores soluções para cada cliente, utilizando ativos de terceiro. Então, utilizando caminhão de terceiro, utilizando trem de terceiro, avião de terceiro, navio de terceiro, armazém de terceiro. Então, eles juntam. É como, entre aspas, por favor, não exatamente, só para a gente entender, como se fosse um conjunto, um serviço de consultoria. Eles estão prestando uma consultoria para você. Só que a consultoria, ela traz todo o sistema pronto para você. A grande pergunta é qual é o melhor dos dois, né? Baseado em ativo ou baseado em informação e gestão. O baseado em ativo é mais sólido, comprometido, porque ele tem investimento físico, investimento de dinheiro no meio. Então, ele precisa dar um retorno. Então, ele vai ser mais comprometido com você. Agora, aquele baseado em informação e gestão, gente, tem uma vantagem muito grande que a gente tem que prestar atenção. Ele é muito mais flexível. Ele pode fazer, dar para você uma solução muito mais personalizada, né? Então, ele pode negociar com outras empresas de transporte algo só para você. Tá? Então, ela é mais flexível na busca da melhor solução personalizada ao tipo de cliente, né? Então, baseado em ativo,
eles têm, deixa eu só colocar aqui, eles têm material baseado em informação, eles têm conhecimentos, tá? Essa é a diferença. É claro que aqui ele é baseado em ativo, também tem conhecimento, mas ele vai aproveitar o material próprio que eles têm, tá? A infraestrutura, o investimento próprio que eles já fizeram. Professor, fiquei curioso agora. Qual a origem dos operadores logísticos? Da onde que eles vêm? Isso é interessante, por isso que eu quis colocar aqui para vocês, né? Eles podem vir de dois grandes ramos diferentes. Aqueles que faziam uma logística para si mesmos e daí viram que era um bom negócio e foram ampliando, tá? E aqueles que faziam outras coisas, mas começaram a diversificar suas atividades. Então, aqueles que eram que vêm a partir da ampliação de serviços, eles começam a fazer parcerias, aquisições e ampliam a área de atuação. E acabam oferecendo um serviço ampliado, integrado de logística. Já aqueles que foram para diversificação de atividades, normalmente empresas industriais ou comerciais, que desenvolveram tão alta competência interna que acabaram prestando serviços logísticos. Aqui tem alguns exemplos, né? Então, ampliação de serviços. Aqui, você pode pegar essas empresas aqui, por exemplo, vamos pegar a TNT que tem aqui no Brasil. Ela surgiu na área de logística. Surgiu na logística. Só que ela foi ampliando, né? Surgiu com um tipo de logística em um certo lugar e ela foi ampliando, e hoje é uma empresa, a gente pode dizer, uma empresa mundial, né? Então, elas começam na área de logística e só vão ampliando. Começam na logística. Agora, essas outras aqui é o seguinte: elas começam em outras áreas, tá? E daí, de repente, eu preciso de logística. E daí, como é que eu faço? Ela começa a trabalhar com logística. Só que ela vai adquirindo tanta experiência naquilo que ela começa a oferecer serviços para terceiros. Eu acho que aqui o grande exemplo é a Caterpillar, né? É impressionante. A Caterpillar é uma empresa de máquinas, né? É uma empresa de máquinas. E hoje a Caterpillar, principalmente lá nos Estados Unidos, ela tem um serviço de logística muito grande. Por quê? Ela precisou começar com a logística própria. Então, é a mesma coisa a Mitsui, que é uma empresa de carros, caminhões lá do Japão. Ela precisou começar a fazer logística para ela, para trabalhar para ela, para satisfazer as próprias necessidades. E aí começou, eu estou ficando tão bom em logística. A própria Cutia Trading, né, já passou por problemas jurídicos, já teve insolvência e tal, ainda funciona aos trancos e barrancos, mas ela surgiu a partir de uma cooperativa agrícola, cooperativa de Cotia, uma das maiores cooperativas do Brasil, começou com os japoneses ali em Cotia, e hoje está praticamente no Brasil inteiro, né? A Cotia Trading surgiu lá na década de 70 para vender carne para o exterior. E hoje ela faz uma série de serviços de logística ligada ao agronegócio, né? Então, são empresas que começaram em outras áreas, mas tiveram que entrar na logística para satisfazer os próprios serviços, foram pegando tanta experiência, foram ficando tão bons naquilo, que começaram a oferecer serviços. Então, os operadores logísticos surgiram desses dois grandes ramos. Empresas que já começaram com logística e foram ampliando, e empresas que começaram em outras áreas, precisaram da logística, adquiriram experiência, know-how, conhecimento, capacitação,
e começam a oferecer mais adiante. Professor, por que usar ou não usar um operador logístico? Essa pergunta, professor, não vale mais a pena eu fazer? Ou será que vale mais a pena eu usar um operador logístico? Essa pergunta passa por uma outra. Fazer internamente ou contratar de fora? Essa é uma pergunta genérica, né? A gente usa para praticamente tudo. Por exemplo, serviço de limpeza, serviço de vigia, vigilância. Eu contrato pessoal de limpeza ou chamo uma empresa terceirizada? Vigilância, eu contrato eu mesmo pessoal de vigilância ou chamo uma terceirizada? Então, essa é uma pergunta que a gente está fazendo dentro das empresas já há algum tempo. Inclusive, tem o marco regulatório da terceirização aqui no Brasil, tem legislação sobre isso, né? E é mais ou menos, eu verticalizo as minhas operações ou desverticalizo? Verticalizar é ir para cima, né? Então, quer dizer, eu vou adicionando mais operações na minha operação original, ou eu contrato uma empresa de fora, eu desverticalizo. Eu estou indo assim, de repente eu vou para o lado, contrato uma empresa de fora, né? A gente tem que analisar muito bem isso daí, né? A gente tem que fazer uma análise do impacto da escolha, principalmente em duas áreas: os custos, se eles são maiores ou menores, e o controle operacional. Porque quando a gente desverticaliza, contrata de fora, por exemplo, a gente contrata um operador logístico, a gente perde um pouco o controle. Os custos diminuem, mas perde um pouco o controle, tá? Então a gente tem que analisar: será que eu vou perder tanto controle? Será que vale a pena a diminuição de custos para perder o controle? Ou será que eu não tenho capacidade para ter esse controle operacional? Daí é melhor pegar um especialista para isso? Então a grande pergunta é: eu verticalizo ou desverticalizo as minhas operações? Verticalizar significa fazer eu mesmo. Desverticalizar significa contratar outro, tá? O que vale a pena? Se eu faço eu mesmo, então eu não preciso contratar um operador logístico. Se eu vou desverticalizar, eu preciso contratar outro. Quem que eu vou chamar? Um operador logístico, tá? Então tem assim, gente, a verticalização, de novo, eu mesmo vou fazer. Então eu vou fazer internamente. Ele permite reduzir custos, aumentar o controle sobre a operação. Então, eu vou reduzir custos como? Principalmente eliminando a margem do fornecedor e custo de transação. O que é isso? Quando você vai contratar um operador logístico, você não vai pagar só pelo serviço, você vai pagar o lucro dele, que ele precisa ter lucro para funcionar, né, gente? Então, daí tem impostos, tem outras coisas que advêm da terceirização. Se eu faço internamente a verticalização, eu vou eliminar a margem de lucro do fornecedor, custo de transição, etc. Tá? Então, eu vou economizar por um lado. Esses custos de transação são impostos, comunicação, deslocamento, coordenação. Tá? Então, eu eliminando custo de transação e margem de lucro, eu vou diminuir o custo fazendo internamente na verticalização, do que comparando com eu contratar um operador logístico, tá? Eu vou executar a operação com recurso próprio, então eu vou ter que investir ali, só que eu vou ter maior controle das variáveis, eu vou ter certeza da qualidade que eu estou oferecendo, dos prazos, da disponibilidade, flexibilidade. Eu não dependo de outro para me dizer se eu consigo fazer com o mesmo prazo, com a mesma disponibilidade, flexibilidade e qualidade. Por que isso? Devido à proximidade, exclusividade, facilidade e coordenação. O problema é, vai dar certo?
Mas e se nem tudo der certo? O grande questão é, a verticalização é legal, professor? É, pode dar certo, professor? Pode. Só se eu for melhor do que o operador logístico. Se eu tiver maior eficiência operacional, ou pelo menos parecida com o operador logístico. Mas, cara, o operador logístico, ele só faz isso. Ele é especialista, tem conhecimento, tem experiência. Eu não. Será que eu vou conseguir fazer pelo menos próximo ao que ele faz? Se eu fizer próximo, daí eu elimino margem de lucro do operador logístico, elimino custo de transição, mesmo que eu tenha eficiência operacional menor do que a dele, como eu já vou eliminar vários custos, fazendo eu mesmo, eu tenho um custo global menor. Mas será que eu consigo? O operador logístico é especialista nisso, tem conhecimento, tem experiência. Ele é melhor do que eu. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Tem um outro ponto que é bem interessante isso. É bem interessante isso, que é a síndrome do monopólio. Quando eu mesmo vou fazer, eu posso cair nessa síndrome do monopólio. O que é isso? É quando eu tenho garantia da exclusividade no fornecimento. Eu faço para mim mesmo. E eu sou o único fornecedor de mim mesmo. E eu nunca vou perder o meu próprio mercado. Então, eu tenho uma empresa, sei lá, eu tenho uma cooperativa agrícola, preciso transportar tudo. Eu mesmo vou fazer uma empresa de transporte, de logística, para fornecer serviço para mim mesmo. Então, o que eu tenho? Um monopólio. Eu vou perder esse monopólio? Não, nunca. Então, eu não sofro com concorrência externa. Eu não tenho que atender às exigências crescentes do mercado. O que vai acontecendo? Acomodação, resistência à mudança. E isso leva à deterioração dos serviços e da eficiência. É dito e feito, gente. É dito e feito. Querem ver um exemplo prático? BR Distribuidora, da Petrobras. Tanto que a BR Distribuidora ou foi vendida ou vai ser vendida. Que ela tinha um cliente, Petrobras, exclusivo. E daí o que acontece? Vai se acomodando. Ah, eu não preciso melhorar. Eu tenho cliente garantido aqui. Eu tenho exclusividade no serviço. Eu não tenho concorrência. Eu não preciso disputar cliente com outros. Daí vai deteriorando com o passar do tempo o serviço eficiente. Mas, professor, isso sempre acontece? Não. Mas na grande maioria dos casos acontece. Esse é um problema prático do dia a dia, mas que advém de uma questão até mesmo assim, entre aspas, psicológica, tá? Então a gente tem que tomar uma decisão de entregar a terceiro a execução de parte da operação, para dar a combinação de menores custos e melhores serviços para o contratante. Agora, o contrário, se eu desverticalizo, então, deixa eu pegar minha caneta aqui, se eu desverticalizo, eu estou indo para cima, daí vou para o lado e contrato um operador logístico, o que isso pode trazer para mim? O operador logístico tem algumas capacidades, algumas competências. Principalmente, ele pode explorar melhor a economia de escala, em grande quantidade, não só regionalmente, nacionalmente, mas até em termos globalizados. Ele é especializado e focado, ele só faz a logística. E normalmente ele tem menores custos de mão de obra. Tá? Então, essas três características já nos levam a olhar um operador logístico de uma forma mais importante. Os custos de um operador logístico tendem a ser substancialmente inferiores se comparado com uma empresa não especializada. Tá? E tem uma outra grande vantagem. O operador logístico
tem que competir no mercado para manter cliente. Então, existem vários operadores. Se aquele que eu contratei não é bom, eu vou e pego outro. É simples a questão. Bem simples a questão. Então, gente, é assim, como o operador logístico sofre competição no mercado, ele precisa sempre se manter atualizado, ele precisa sempre se manter com custo baixo, serviço mais rápido, mais eficiente, etc, etc. Ele é obrigado a fazer isso, senão ele vai perder clientes. Então, ele sempre está cada vez melhor. Mas é assim, é a empresa que escolhe se vai verticalizar, fazer internamente toda a logística, ou vai desverticalizar, contratar um operador logístico. Bom, eu estou sendo tendencioso, não estou? Eu estou mostrando, na verdade, que talvez seja bem melhor a desverticalização. Você contratar um operador logístico, né? Lembrando, então, que desverticalização é contratar o operador logístico, né? Por quê? O que leva a gente a contratar um operador logístico? Gente, o ambiente econômico empresarial, ele está mudando cada vez mais, e quando ele muda de uma forma, assim, bem radical, né? As operações logísticas dentro desse ambiente estão cada vez mais complexas, por isso acabam trazendo custos maiores, sofisticadas tecnologicamente, vou mostrar isso, né? Aliás, a gente já está conversando bastante tempo com isso. Então, eu preciso, por causa disso, maiores investimentos, e elas estão ficando cada vez mais importantes sob o ponto de vista estratégico, porque ela agrega maior valor, maior diferenciação competitiva. Veja o Mercado Livre, por exemplo. E quais os fatores, então, importantes para a gente considerar? Globalização, proliferação de produtos, menores ciclos de vida, quer dizer, os produtos estão sendo substituídos cada vez mais rápido, grandes exemplos, vestuário, eletrônica, maior exigência de serviços como just in time e segmentação, né? Clientes, canais, mercados, tudo isso é segmentado. Então, entre os clientes, eu tenho diferentes tipos de clientes. Nos canais de distribuição, eu tenho diferentes tipos de canais de distribuição. Mercados, eu tenho diferentes tipos de mercado. E tudo isso daí favorece a desverticalização. Eu contratar um operador logístico. Por exemplo, desenvolvimento tecnológico, né? O desenvolvimento tecnológico, difusão do conceito de diferenciação. O que acontece? As empresas, elas precisam cada vez mais lançar novos produtos, por causa da concorrência. É o que a gente chama de conceito de diferenciação. O que eu tenho de diferente do meu concorrente? Então, eu preciso lançar cada vez mais novos produtos, o que me leva a ter uma proliferação, um aumento no número total de produtos. E daí ele tem diferentes tamanhos, ele tem diferentes requisições de embalagem, de transporte, etc. Uma outra coisa que pega muito, fatores importantes, é a própria logística, né? É o mantra da logística. É aquilo que vocês têm que ter na cabeça 24 horas por dia. Disponibilizar o produto certo, na hora certa, no local certo. E com a maior proliferação de produtos, né? Maior proliferação de produtos, isso torna a atividade logística cada vez mais complexa e com maiores custos. Uma outra questão, um outro fator, né, que como eu estava falando aqui, para verticalização, que vai influenciar a verticalização, é a tal da globalização, né? Hoje, eu posso comprar e vender produto em qualquer lugar do mundo. E tem um número, isso traz um número cada vez maior de clientes e fornecedores. E, por consequência, um número cada vez maior de locais para suprimento e distribuição. E, por consequência, distâncias cada vez maiores. E, por consequência,
maior complexidade cultural e regulatória. Você negociar com o chinês é diferente do que negociar com o americano, que é diferente de negociar com o francês, com o inglês, com o alemão, e assim por diante. Isso é a chamada complexidade cultural e regulatória. Então, com a globalização, eu posso pegar uma peça da China, uma peça dos Estados Unidos, uma peça do Japão, uma peça da Alemanha, para fazer o meu produto final aqui no Brasil. Eu posso vender peças para qualquer lugar do mundo. Ou eu posso vender meu produto pronto, acabado, né? Para qualquer lugar do mundo. A segmentação de mercados, isso é uma outra questão que favorece muito os operadores logísticos, né? Então, hoje, eu tenho variados canais de distribuição para o mesmo produto. Eu tenho diferentes padrões de serviço para cada segmento desses. Então, eu tenho que começar a criar estruturas específicas para tal coisa. Ou melhor, uma estrutura flexível, que eu possa, a partir daquela estrutura, oferecer para o mercado, oferecer para outro e oferecer para outro, sendo capaz de atender essas diferentes exigências da segmentação de mercado. Lembrem-se que segmentação de mercado é muito ligada à segmentação de cliente, né? E a gente tende a oferecer um serviço cada vez mais personalizado para o cliente, sem aumentar significativamente os nossos custos, né? Como eu já estava falando antes, constantes inovações tecnológicas e políticas de lançamentos frequentes de novos produtos. O que isso traz? Diminuição do ciclo de vida do produto. Antigamente, você lançava um produto eletroeletrônico, ele ficava no mercado 2, 3 anos. Hoje você lança 6 meses depois já lança o substituto dele, 6 meses depois já lança o substituto dele. Isso é muito comum. Informática, telecomunicações, moda, né, vestuário e calçados. O que você tem que fazer? Daí você tem que renovar sempre o seu sistema de distribuição. O operador logístico consegue fazer isso com muito mais capacidade. Ele tem uma flexibilidade muito maior do que isso. Como eu falei para vocês, tem a diminuição do ciclo de vida dos produtos, né? Então, com o ciclo de vida mais curto, eu tenho um risco grande, obsolescência do estoque. Se eu não fazer a gestão correta do meu estoque, meu produto vai ficar lá, não vai vender. Ele já virou velho. Então, se o meu celular lá, que eu produzi, ficar 2 anos no estoque, já perdeu o mercado. Ninguém mais vai querer comprar esse celular. Então, eu tenho que diminuir o tempo de produção e tempo de distribuição. Eu não posso mais deixar muito tempo no estoque para daí vender. Eu tenho que entrar no estoque e vender, entrar no estoque e vender, entrar no estoque e vender. Controlar o nível do estoque. Isso um operador logístico consegue com muito maior capacidade. Exigência por melhores serviços, óbvio. Se eu tenho uma logística verticalizada, eu tendo a me manter acomodado. Já um operador logístico, por causa da competição de mercado, ele sempre vai melhorando, melhorando e melhorando. Né? E para atender, dar melhor serviço para clientes e consumidores, vai acabar aumentando a complexidade logística. No caso de clientes institucionais, é isso daqui, olha. A pressão é por consistência, frequência e velocidade de entrega. Principalmente você falou just in time. Né? Então, isso é muito comum na empresa, na indústria automobilística, né? Que a indústria automobilística precisa de milhares de peças diferentes para fazer um carro. Se ela vai ter um grande estoque de cada coisa, então ela precisa triplicar o tamanho o seu tamanho ali para colocar tudo. Então, o que ela faz? Ela entra todo dia peças novas, just in time. Então, quem faz esse serviço de logística precisa ter consistência, frequência e velocidade de entrega. Já o consumidor final, que somos nós, né? Pessoa física,
que são esses daqui em cima. Hoje está cada vez mais fácil fazer compras remotas, né? Até a gente falava antigamente por telefone e tal. Hoje é só por internet e por aplicativo, né? Por site, mas por aplicativo também, né? E o consumidor final, ele quer receber no local desejado na melhor hora. Então ele fala, olha, eu estarei em casa de tal a tal horário para receber, né? E para tudo isso, eu preciso maior sofisticação tecnológica. Será que se eu verticalizar meu serviço de logística, eu vou conseguir acompanhar tudo isso? Tecnologias de informação, né? Hardware, a parte física, hardware, a parte física e software, a parte de programas de computador, para manter o fluxo de dados, de informação e manter as operações de transporte e armazenagem sempre prontas. O código de barra, leitor óptico, radiofrequência, IDI, GPS, tecnologias, esses são os hardwares, né? São os equipamentos. Tecnologias de software, como data warehouse, roteirizadores, sistemas ERP, sistemas GIS, simuladores, planejamento de rede, etc, etc, etc. Então, a grande pergunta que a gente tem que fazer na logística é: eu vou verticalizar ou não? Se eu for verticalizar, eu vou fazer tudo eu mesmo. E se eu for desverticalizar, eu vou contratar uma outra empresa, um operador logístico. Eu diria para vocês, com todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo inteiro, e, de novo, a mesma ladainha toda semana, ainda mais com a pandemia, ficou muito mais claro com a pandemia, talvez seja melhor chamar um operador logístico. Eles são normalmente muito mais flexíveis e eles vão oferecer um serviço personalizado para vocês, tá? Gente, alguma pergunta até agora? Dúvidas? Alguma colocação? Até agora não, senhor. Tudo bem. Então, gente, o que a gente vai ver semana que vem? A gente vai ver as vantagens competitivas dos operadores logísticos, mas também alguns problemas em potencial que um operador logístico pode ter. E, finalmente, a gente vai tentar responder a pergunta para vocês: como se decidir por um operador logístico específico, tá? Então, fiquem calmos e até a próxima aula, né, gente? É isso aí. Gente, operador logístico é muito importante. Mesmo que vocês estejam em uma outro tipo de empresa, uma indústria que precisa de logística, vocês vão ser um dos responsáveis ou por decidir pela verticalização, a empresa mesmo fazer toda a logística, ou desverticalizar, eu contratar um operador logístico. Gente, e operador logístico, é claro que os operadores logísticos hoje em dia são grandes, complexos, querem contratos grandes. Mas, de repente, eu posso contratar um operador logístico num contrato menor para fazer coisas menores. Eu quero fazer uma analogia, que é uma comparação. Não é exatamente isso, deixando bem claro. Mas é como eu vou pedir comida. Vocês, eu vou pedir comida. Eu posso ir lá na pizzaria e chegar até o balcão, pegar a minha pizza e trazer para casa. Eu estou verticalizando, correto? Eu estou verticalizando. Eu fui até, tem pizzaria onde que eu pego, Unipizza, na minha rua mesmo, algumas quadras daqui. Eu posso ir lá no balcão, pedir a pizza, pagar e trazer para casa, né? Eu estou verticalizando. O Klaus, ele mesmo assumiu a, a logística de trazer a pizza para casa. Eu posso outra coisa ainda. Eu ligar para a pizzaria, encomendar
e eles trazerem a pizza até a minha casa. O que eu estou fazendo? Eu estou desverticalizando. Só que com uma estrutura da própria pizzaria. Agora eu posso desverticalizar com um operador logístico. Como assim, professor? Você vai encomendar pizza e vai usar um operador logístico? Claro. Alguém pode me dizer qual operador logístico que eu posso usar nesse caso? Um motoboy, professor. Motoboy é da própria pizzaria. Eu desverticalizei, mas com a própria pizzaria. Eu estou falando de um caso mais extremo. Eu usei um operador logístico terceirizado, diferente. Quem? Ah, vocês usam? Já usaram. Hum. iFood, Uber Eats, Rappi. O que eles fazem? Eles são o operador logístico. Eles vão até a pizzaria, retiram a pizza de lá e trazem até minha casa. Eles vão prestar um serviço para a pizzaria, um serviço para mim. Então, a gente pode dizer que eles são operadores logísticos. Eles fazem mais barato, mais rápido, sei lá o que. Eu nunca usei esses operadores logísticos, tá? Nunca usei iFood, Uber Eats, Rappi, nunca usei, tá? Mas assim, eles são um operador logístico. A pizzaria, ela desverticalizou totalmente. Quando a pizzaria, ela tem o próprio motoboy, ela verticaliza. Agora, quando a pizzaria pega Uber Eats, Rappi, o iFood, ela desverticaliza, tá? Então, ela pegou um operador logístico para fazer aquele serviço, tá? O grande problema desses operadores logísticos é para quem presta serviço para eles, né? Porque o pessoal Uber Eats, iFood, Rappi e tal ganha os motoboys, né? Que trabalham nessas empresas para esses operadores ganham muito pouco, né? São muito explorados, infelizmente, né? Por isso que eu uso o Vina, que é um aplicativo da Prefeitura de Curitiba. Ele não desverticaliza a operação logística, tá? É a próprio restaurante que tem que fornecer o motoboy. Mas eles cobram bem menos dos restaurantes e daí os restaurantes podem pagar melhor os motoboys, tá? Então esse é um tipo de operador logístico. E semana que vem a gente vai conversar um pouco mais sobre eles, tá bom? Perguntas, dúvidas, colocações, pessoal? Dúvidas? Tudo certo, Matheus? Tudo certo, professor. Gente, vocês sabem que eu fico na minha dúvida aqui, né? Porque vocês nunca perguntam nada. Ou expliquei muito bem, ou expliquei muito mal. Não tem meio termo nesse caso aqui, pô. Meu professor, você falou de o produto fica velho no estoque, né? Mas vamos supor essas montadoras, como que funciona, professor? O caso delas não bom. Eles têm obsolescência também, porque é o seguinte, eles trocam de modelos de carro todos os anos. E dependendo do componente, ele muda de modelo para modelo. Se, por exemplo, um componente fica 2 anos no estoque, no segundo ano ele já não serve para nenhum carro. Então ele entra em obsolescência, tá? Você entendeu, Bruno? Sim. Tá. Então isso é o caso da montadora. Agora, se é um componente que serve para vários modelos ao mesmo tempo, isso que as montadoras tentam fazer, usar o máximo de componentes iguais para vários modelos, isso aumenta a economia de escala, diminui a obsolescência, daí aquele componente pode ficar 2, 3 anos no estoque e continuar a ser usado em novos modelos. O problema é quando tem alguns componentes que mudam de modelo para modelo, daí ele entra em obsolescência e a empresa, por isso a empresa, nesse caso, não é bom ter um grande estoque daquele componente, tá?
Uma loja, por exemplo, uma loja de roupas, a Raniele estava aí agora, né? A Raniele acabou de sair, mas ela pode falar muito bem. Agora a gente está entrando no inverno, então eu tenho que ter roupa de inverno, não posso ter roupa de verão agora. Eu nunca mais esqueço quando eu fui uma vez para a Alemanha, e lá, hemisfério norte, trocado, né? Era julho aqui. E eu quase não tinha roupa de verão. Eu tive que comprar roupa de verão, porque lá era verão. E estava muito quente, chegava a 30, 30 e poucos graus. Então, assim, eu não tinha uma bermuda que prestasse. Eu precisava comprar bermuda para ir para a Alemanha. Gente, foi um sacrifício achar. Não tinha bermuda para vender aqui em Curitiba, né? Então, é meio complicado, assim, bermuda que eu queria, né? É meio complicado. Então, a indústria da moda, por exemplo, sofre por obsolescência muito mais. Outra coisa, indústria alimentícia, que tem prazo de validade nos alimentos. Ela pode perder por obsolescência ou prazo de validade já passado, né? Então, pode ser isso. Ela não pode comprar um estoque muito grande de iogurte, que tem um prazo de validade pequeno e ninguém comprar, daí fica com aquele problema, né? Então, o ciclo de vida, ele diminui bastante. Então, você tem que ter uma capacidade de gerenciar tanto o transporte quanto a armazenagem e a gestão de estoque muito rapidamente para poder dar sequência nisso, senão você vai perder aqueles produtos, né? Mais alguma questão, gente? Mais alguma dúvida? Então, é isso. Gostaria de lembrar vocês para fazer atividade de frequência, não esqueçam. Tem um material bem legal lá e convido vocês para assistir a nossa próxima aula, que a gente vai dar algumas dicas a mais sobre operadores logísticos. Lembrem-se que semana que vem é o último prazo para entregar o trabalho de vocês. Bruno, depois eu dou uma olhadinha lá para dar um retorno para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção. Continuem tomando cuidado, por favor, gente. Eu quero ver vocês bem na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a semana que vem. Tchau, Tchau, tchau. professor. Até mais. Tchau, tchau.